Senhores, senhoras, tudo boa noite. Vamos aqui falar de uma característica relacionada à parte inversora. Vamos falar da parte inversora hoje. Característica relacionada à parte inversora. Dentro dessa parte inversora, que são os GBTs, que são a saída para o motor, vamos falar dos parâmetros relacionados à frequência PWM. Os parâmetros relacionados à frequência PWM, eles têm um poder tão grande dentro do inversor. No sistema de inversor de frequência, à medida que a gente foi evoluindo na fórmula do inversor, no meu curso, na fórmula do inversor, à medida que você vai evoluindo nos módulos, você vai reparar que existem parâmetros que influenciam mais todo o conjunto e existem parâmetros que influenciam menos todo o conjunto. Claro, e existem parâmetros que não influenciam nada o conjunto também. Mas a frequência PWM, ela tem uma grande influência tanto na parte anterior, ao que antecede o bloco inversor. O que antecede o bloco inversor do IGBT? A DC-Link, retificação e a rede. O que é posterior ao bloco de inversão? Cabo do motor, motor, carga. Ou seja, então, é um parâmetro, é uma grandeza, é um parâmetro, é uma variável de extrema importância para o conjunto. Claro, se você não quer ser, se você só quer pôr o inversor para rodar com uma saída, um potenciômetro, uma entrada analógica e com o botão liga e desliga, você não tem que preocupar com PWM, né? Agora, se você quer ir além, se você quer dominar o assunto, que é o que nós estamos propondo aqui, eu estou te propondo uma mudança de vida, porque se você dominar o inversor de frequência hoje, dados as pouquíssimas pessoas que dominam esse assunto hoje, você tem uma... Bom, seguindo o raciocínio, se você quiser ser agora um especialista, não ter medo de inversor nenhum, você tira um Siemens PM240-2, coloca um CFW11, coloca um CFW500 no sistema de torque, no sistema PID, você tira um CFW500, coloca um Yaskawa, coloca um Onro. Se você quer chegar nesse nível, você vai ter que estudar, dominar um assunto, só que decorando parâmetros já foi mais do que provado que você não consiga. Então, eu aprendi assim, eu desenvolvi essa técnica para mim, e assim que eu aprendi, assim que eu dominei esse assunto, por isso faço vários comissionamentos em sistemas de inversor de frequência de baixa tensão, que é a área que eu trabalho, com a técnica que eu desenvolvi para aprender de forma eficiente o que é inversor de frequência. A frequência PWM, ela pode te ajudar dentro do chão de fábrica de várias formas. Primeiro, vamos falar o que ela te ajuda em eficiência. Se você aumentar a frequência PWM, quanto maior a frequência PWM de um motor, melhor vai ser a senoide resultante para o motor. E com isso faz com que, quando o motor de indução CA foi feito para trabalhar com uma senoide normal. Ele não foi feito para trabalhar com tensão pulsante. O inversor de frequência é uma tensão pulsante quadrada. Ele não é feito para trabalhar com essa tensão. Com isso, só o fato de colocar um inversor de frequência no motor, você perde 10% de torque. Você tem um dedo de torque de 10%. Só o fato de pôr um inversor de frequência no motor. Quando você coloca um inversor de frequência para trabalhar com o motor e aumenta a frequência PWM, você melhora o torque do motor. Mas, em contrapartida, você diminui a eficiência do inversor de frequência. Por quê? Porque você faz com que haja mais perdas nos IGBTs. Tendo mais perda, vai perder mais tensão no IGBT e você vai ter mais aquecimento. E com isso, todos os fabricantes te dão uma tabela, um gráfico mostrando a partir de qual frequência PWM, que não é muito, a partir de 8 kHz, já começa a ter um decréscimo, uma perda, uma queda de potência na corrente nominal. Você tem que abater da corrente nominal do inversor a partir dessa frequência. Você não pode aumentar a frequência PWM sem olhar esse gráfico do seu manual, porque você vai ter que reduzir a corrente do seu inversor. Muita gente não faz. Então, muitos fazem propaganda de GBTs que funcionam hoje com 20 kHz de frequência, mas
não existe inversor que você vai poder colocar 20 kHz e não perder grande parte da sua potência de corrente nominal, até mais de 50%. Então, você tem que saber usar a dose certa do remédio. Se você ganha em eficiência do motor, mas perde em eficiência do motor, porque você tem que aprender a analisar o inversor de frequência em um motor com uma eficiência global. A eficiência, é o conjunto, motor e inversor, justamente com seu cabo de alimentação, é um conjunto global. Você tem que analisar como um todo. E só o conhecimento vai fazer você analisar como um todo. Você não pode analisar pontualmente nesse caso, essa questão, em quase nenhum caso. E aumentando a frequência PWM, também, você além, vamos falar dos prós, né? Aumentando a frequência PWM, você aumenta a eficiência do motor. Você diminui a harmônica. Como você tem uma senoide melhor no motor, acaba que você, aumentando a frequência PWM, você diminui a distorção harmônica da sua rede. Às vezes, se você está tendo algum problema de distorção harmônica na rede, o fato de você aumentar a frequência PWM pode ser que se corrija o seu problema de distorção harmônica. Mas você tem que verificar um ponto positivo e agora o ponto negativo. O ponto negativo, você tem que verificar como é que está seu filtro AMI. Porque quando você aumenta a frequência PWM, você induz mais ruído, tanto pelo cabo do motor, como para a rede. Vai induzir mais ruído na rede também. Você precisa de um filtro melhor. O inversor precisa ter uma compatibilidade eletromagnética melhor. O que é compatibilidade eletromagnética AMC? É o tanto que aquele inversor ele consegue não ser interferido por uma interferência externa e não interferir em outro equipamento externo a ele. Qual é a compatibilidade eletromagnética? É isso. Então, se você aumentar muito, você vai ter maior interferência eletromagnética, mas vai melhorar a distorção harmônica. E inversor de frequência, vou abrir uma aspas aqui. Em inversor de frequência, você vai reparar que existe muito isso. Você tem parâmetros que melhoram um ponto, você tem parâmetros que melhoram o nível de tensão do barramento desse link, mas atrapalha a sua frenagem, atrapalha a sua rampa de desaceleração. Você corrige uma tensão do barramento desse link, mas a sua desaceleração, como eu já expliquei para vocês não têm controle total sobre ela. O inversor ele vai desacelerar o seu motor de acordo com a tensão do seu barramento desse link. E dependendo do caso, ele vai fazer um hold, vai segurar, ou ele vai até acelerar, depende da sua configuração. A maioria dos inversores, Pyflex, ABB, geralmente segura essa tensão. E as cava também. Então, você melhorando algo, tem a tendência de piorar algo. Aí vai a dose do remédio, como na medicina também, tudo é dose de remédio. Uma dose maior do que o correto pode atrapalhar o paciente. Em inversor de frequência a gente vê muito isso acontecer. E como em CLP também, em automação, em servodrives, mas só em sistemas mais complexos, de médio a complexo, onde você vai notar mais essa característica do inversor. Bom, então já falamos do PWM sobre a eficiência do motor e já falamos do PWM sobre melhorar também a distorção harmônica. Aumentando a frequência PWM também do motor, quanto maior a frequência PWM, nós temos mais pulsos de onda quadrada. Então nós temos um dV/dt muito rápido, né? A variação de tensão no tempo é muito rápido, é baixo. Esse dV/dt rápido, então esse dV/dt muito rápido, para que haja uma frequência PWM bastante rápida, a variação de tensão no tempo, a derivada da tensão no tempo é muito rápida, o ponto. Então, isso faz com que tenha variação de tensões rápidas. E nós sabemos que o motor de indução ele é formado por bobinas. E o que acontece quando tem esses dVs/dTs rápidos com frequências PWMs altas? Acontece que uma bobina do mesmo grupo forma um polo magnético para o motor. O motor ele gira formando polo magnéticos norte-sul. O motor de indução ele gira de acordo com a lei de atração e repulsão. Polos iguais se repelem
norte-norte, sul e sul, polos diferentes se atraem, norte-sul. O motor de indução roda por isso, e um campo eletromagnético, de acordo com a lei de Faraday e a lei de Lenz, uma corrente numa bobina forma um campo eletromagnético, forma um polo magnético na bobina, que faz com que seja induzido uma corrente no rotor, que é uma gaiola, que tem bobina, que é um rotor de gaiola, induz uma corrente, de acordo com a lei de Faraday e a lei de Lenz. Essa corrente é contrária à que a formou e forma também um polo eletromagnético no rotor, norte-sul, que vai se repelir ou atrair, de acordo com o polo do estator, e o rotor vai tender a acompanhar o estator. Como o rotor, no nosso caso de motor de indução, não acompanha, porque nós precisamos do escorregamento, o nosso rotor tem que girar menos do que o estator, para que tenha linhas de força cortando o rotor. Se não tiver linhas de forças cortando o rotor, não há tensão induzida. Por isso que corrente contínua não funciona em transformador. Só funciona em transformador corrente alternada, porque a corrente ela oscila, ela tem semiciclos. Então, com essa oscilação, o transformador é capaz de gerar uma tensão no secundário. Se for corrente contínua, só temos um pulso e não temos mais tensão, como vocês já sabem. Então, voltando aqui ao assunto, quando nós temos um conjunto de uma bobina e temos um DVDT muito alto, a tensão na primeira, uma bobina é formada de espiras. Por exemplo, uma bobina pode ter 100 espiras, cada espira é uma volta. A tensão na primeira espira é diferente da tensão das demais espiras. Isso devido à frequência PWM muito elevada, devido ao DVDT alto. E com isso faz com que tenha diferença de potenciais nessa mesma espira. E isso, com a falha de verniz do fio esmaltado, pode fazer com que haja um curto dentro da própria espira. Então, com o advento do inversor de frequência e depois com o advento das frequências PWM cada vez mais elevadas, mas nós estamos parados aí entre 5 e 8 kHz. Né? Mas devido a essa frequência PWM cada vez mais elevada, começou a se notar que dentro do motor, que no motor, começou a acontecer curtos no mesmo grupo de espiras, devido a esse princípio que eu citei para vocês. Então, uma frequência PWM alta também provoca esse fenômeno, né, do mesmo grupo de espiras, um curto. Então, o correto da frequência PWM é você achar a eficiência global do conjunto inversor, motor e a distância do cabo. Quando nós vamos regular a frequência PWM, nós temos que levar também em consideração a distância entre inversor e motor. Distâncias muito elevadas entre inversor e motor fazem com que os overshots de tensão, as tensões refletidas no cabo, porque o cabo também também possui uma impedância. Geralmente a impedância do cabo baixa. Então esse cabo também tem uma impedância que se reflete nele. E tem um motor com impedância maior. A impedância do motor depende da frequência que o motor está trabalhando. Frequência maior, o motor terá uma impedância maior. Aí, entre aspas, aqui entra outra questão interessante, que vocês vão começar a ligar uma coisa com a outra. Por isso, como a impedância do motor, né, depende da frequência, se você trabalhar com frequências muito baixas, a impedância geralmente do motor cai, ficando predominante a resistência, onde tem muita perda por calor, e com isso perda de torque para o motor. Ok? Então, só entre aspas, para vocês começarem a interligar uma coisa com a outra. Voltamos aqui ao cabo. O cabo nós temos uma impedância. Uma frequência PWM de tensão pulsante nesse cabo de baixa impedância faz com que aconteça overshot de tensão. A tensão aumenta. E esses overshots de tensão altos pode romper a isolação do motor. Pode subir a mais de 800, 1.200 volts. E com isso, nós podemos pegar alguns motores que o motor tem as bobinas, todas as bobinas são impregnadas com verniz, coladas uma na outra, e pode acontecer de o verniz não ter impregnado todo o sistema, toda a bobina, entre uma bobina e outra, um grupo de bobina e outro. E dentro daquela bolha de ar tem oxigênio, onde o verniz não entrou.
Com essas frequências PWM altas e esses overshots de tensão refletidos no cabo e amplificados no cabo até chegar ao motor, porque a distância do seu motor pode passar de... Tem alguns inversores que sugerem 50, outros sugerem 100 metros, pode passar disso, faz com que esse O2, que é o oxigênio, seja ionizado. O oxigênio sendo ionizado, ele vai virar O3, ozônio. Ou seja, ozônio é corrosivo. Então, dentro do seu motor, você vai, entre uma bobina e outra, você vai começar a ter ozônio. E com isso, com o tempo, vai corroendo a isolação entre uma bobina e outra. Não estou falando aqui da questão do DVDT no mesmo grupo de bobina. É diferente. Agora nós estamos falando de bobinas diferentes. Então, com a bobina e outra, nós vamos começar a ter ali uma corrosão e pode se romper e o motor fecha um curto ali entre a bobina e outra, aonde tinha uma bolha de ar que o verniz não preencheu, o chamado efeito corona que acontece nos motores elétricos. Também proveniente, uma falha proveniente de inversor de frequência em motores elétricos, além da falha do mesmo grupo. Falhas diferentes. Uma coisa é uma falha no mesmo grupo de espiras, outra coisa é uma falha em grupo de espiras em grupos diferentes, devido ao efeito corona. Então, devido à distância também desse cabo, tem que se tomar cuidado com a frequência PWM que você vai trabalhar nesse motor. Quando você tem uma distância muito grande entre inversor e motor, você pode também colocar um reator na saída para aumentar essa distância entre inversor e motor. Esse reator tem que ser um reator próprio para trabalhar com essas frequências, reatores geralmente que a própria marca dos inversores vende ou vão te indicar, tomando cuidado com esses reatores, tomando cuidado com as frequências PWM. Lembrando que esses reatores podem, em sistemas vetoriais, onde o torque ele é controlado automaticamente pela modelagem matemática do seu motor, né? No sistema vetorial o torque tende a ser controlado de forma automática, esse reator pode atrapalhar o sistema, como o cabo também muito longo. Então, tomando cuidado com essa frequência PWM, tomando cuidado que às vezes cabos longos, né, podem ocasionar correntes parasitas ali, pode ocasionar e você vai ter perdas ali também devido a maior frequência PWM, maior a corrente de fuga que pode acontecer nesse cabo. E além outra fonte negativa que a frequência PWM aumentada no motor pode ocasionar é a diminuição da vida útil do rolamento. Se você aumentar a frequência PWM, o rolamento vai ter mais fuga entre o rotor para a carcaça. Existe uma fuga ali que passa pela pista do rolamento. E essa corrente que passa pelo rolamento ela é altamente danosa para o rolamento, diminui drasticamente a vida útil. E existe máquinas difíceis de trocar os rolamentos que você não, trabalhado com inversor de frequência, que você não pode diminuir a vida útil tanto do rolamento. Aí o que acontece? Você especifica um inversor adequado, tenta diminuir a frequência PWM, ou você então usa um inversor com tecnologia 3 níveis, que é aquele PWM, que eu já mostrei em alguns vídeos no meu canal, aquele PWM de 3 níveis, ele já simula uma senoide. Aquele PWM, ele diminui drasticamente a corrente de fuga do rotor para a carcaça, que passa pelo rolamento. O Yaskawa G7 é um dos inversores mais antigos, se não for o mais antigo, fabricado até hoje, né, porque possui essa tecnologia, e é um inversor para sistemas complexos. E é um inversor com possibilidade de programação também bastante elevadas, que tem várias funções, tem vários parâmetros para uma função. Ele tem várias funções, e dentro dessas funções, vários parâmetros. Ou seja, quanto maior o número de parâmetros que o inversor tem para determinadas funções, mostra a qualidade do inversor. Ok? É quando eu falo que, nesse caso, você não pode, menos não é mais, você não pode ter menos parâmetros, você tem que ter mais parâmetros para poder adequar. Quanto mais parâmetros você tem, mais você consegue adequar o seu motor às realidades da indústria. Cada indústria tem uma realidade diferente, como essa que tem máquinas que é dificílimo trocar o rolamento. Você tem que aumentar a vida útil do rolamento, então você usa o inversor de 3 níveis, o Yaskawa G7 é um dos inversores que você pode usar esse sistema, ou abaixar essa frequência PWM. A frequência PWM, então, provoca ruído, pode provocar, ela diminui o ruído do motor,
né? Uma baixa frequência PWM provoca um ruído maior do motor, mas aumento da frequência PWM diminui o ruído do motor, aumenta a eficiência, em contrapartida diminui a vida útil do rolamento, aumenta a corrente de fuga entre rotor e carcaça, aumenta o ruído do motor, aumenta as correntes de fuga e levando em conta também a frequência PWM, tem que levar em conta então essas características do motor e levar em conta a distância do cabo. A questão da frequência PWM também relacionado a limite, existe alguns modelos de inversores. Por exemplo, nós temos o VEG, o CFW, acho que o 09 já tinha, o CFW 11, ele tem uma função que, se o inversor de frequência, ele monitora a temperatura do IGBT. Se a temperatura do IGBT começar a aquecer além do normal, ele pode abaixar, ele vai abaixando a frequência PWM. Abaixando a frequência PWM, o que acontece? Aumenta a eficiência do inversor, ele vai aquecer menos. Você tem essa possibilidade de programação, que é interessante em alguns casos. Outra possibilidade de programação que você tem para a frequência PWM existem algumas marcas de inversor de frequência que o limite de torque, ou seja, o limite de torque para uma máquina, quando a máquina excede, você pode, em vez de limitar a corrente, limitar a frequência PWM. Em vez dele reduzir a corrente, ele vai reduzir a frequência PWM. O PowerFlex, por exemplo, o 525 é um inversor que tem essa possibilidade de fazer esse limite tanto por corrente como limite por frequência PWM. Existe também a possibilidade de você, além de você pode trabalhar com essa frequência PWM em valores fixos, né? Você como VEG, como CFW11, você tem lá 5, 7, 7,5, 9, 10, 15, 20 kHz, você regula a frequência fixa PWM. Alguns inversores, como o ABB, você habilita um parâmetro que ele pode alterar essa frequência. Ele altera essa frequência automaticamente. Ela pode ser alterada de acordo com a modelagem matemática do seu inversor. E o ABB, por exemplo, em frequências baixas, quando o torque está muito alto, ele abaixa a frequência PWM, para justamente melhorar a eficiência do seu inversor de frequência, para que ele não aqueça. Então, justamente o ABB, para que ele não aqueça, ele abaixa a frequência PWM e em baixas frequências. Você pode habilitar ou desabilitar essa função. Existe outra característica interessante também da frequência PWM. Você pode programá-la para ela trabalhar de acordo com a frequência de saída. Você tem uma frequência de saída mínima e frequência de saída máxima, por exemplo, de 10 a 60 Hz. Você quer que por exemplo, quando maior chegue perto da frequência nominal do motor, maior seja a frequência PWM, para que tenha mais eficiência o motor, para que o motor tenha mais precisão de velocidade, mais eficiência, e o motor tenha maior torque. E quando você abaixa a frequência, você quer que a frequência PWM abaixe, junto com a frequência de referência. Ou seja, uma frequência PWM que você pode limitar também. Aí são 4 parâmetros: frequência PWM mínima, frequência PWM máxima, referência de frequência mínima, referência de frequência máxima do motor. Um vai ser proporcional ao outro, vai acompanhar. Por exemplo, a Yaskawa tem essa possibilidade nos seus inversores de programar, de fazer essa função que pode te ajudar bastante dentro de uma máquina complexa dentro do chão de fábrica. É uma questão importante também. Ok, então a frequência PWM ela também vai interferir na sua rede. Você aumentando a frequência PWM, você melhora a distorção harmônica, mas você piora a interferência eletromagnética. Você pode causar ruído em outros equipamentos. Tanto é que em várias falhas, quando se abaixou a frequência PWM, eliminou algum ruído causado em outro equipamento, abaixando a frequência PWM. Ou falta de um filtro adequado também. Então, na rede, a frequência PWM ela altera a rede, ela altera o barramento desse link, ela altera o cabo do motor, altera o motor e também altera a carga, porque ela vai alterar toda a forma que o motor trabalha. E dentro da frequência PWM tem todos esses parâmetros e tem muitas mais funções, né? Nós podemos ter
Existem investidores que te mostram nas saídas como é que está a frequência PWM. Então, todas essas questões, saiba trabalhar com a frequência PWM. Importantíssima para você também, dentro do sistema investidor de frequência. Ok?